Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Sara e o vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês algumas dicas, venho dizendo também como que foi para solicitar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, onde eu consegui para o meu filho que é autista. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já peço aí que se inscreva, que curta e que compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de um pouco mais de informação. Então vamos lá pro vídeo. O meu filho, assim que eu tive o diagnóstico dele em fevereiro, na mesma semana eu já procurei aqui o CRAS da minha cidade, era época de pandemia também, e foi agendado as perícias no INSS. Não demorou a questão do agendamento. A primeira perícia já ficou agendada, acho que para 15 dias depois que eu dei a entrada lá no CRAS. Aí a primeira perícia foi a perícia médica e foi super tranquilo. O médico, ele perguntou, tentou falar um pouco com o meu filho, ver se meu filho se comunicava, né? Como o meu filho ele ainda não fala, ele observou bastante, ele viu o laudo, quase não falou nada com a gente, né? Comigo, foi mais algum contato que ele tentou ter com o Diego e foi bem tranquilo. Foi a primeira perícia que ele fez. Aí, 15 dias depois, já teve a perícia médica dele também. Aí eu fui novamente na perícia médica e assim, na época que eu dei entrada no BPC, eu era casada. Porém, nessa época, eu não tinha registro em carteira e o meu ex-marido também não, era só de forma autônoma mesmo. O que eu acredito que contribuiu também, porque lá ela faz um monte de pergunta, ela olha se você tá, a roupa que você tá, ela observa se você tem joias, observa a unha, cabelo, observa tudo, da ponta do pé até a cabeça. E aí ela perguntou se a gente morava de aluguel, se a casa era própria, se tinha veículo, quantas geladeiras tinha em casa, um monte de pergunta. No caso, quando eu fui fazer essa perícia, eu notei assim que eles são bem firmes em relação a isso. Eles querem saber de tudo, se a criança estuda, se no período que a criança estuda, se a pessoa, no caso, por que ela não trabalha, pergunta de tudo mesmo. Pergunta o valor da renda mensal, os gastos que você tem com a criança. Então, no meu caso, como eu já pagava para o meu filho as terapias, eu sempre tinha, né, os comprovantes. Então, eu também já levei, já apresentei para ela. E em alguns momentos ainda ela perguntava, tá, mas por tudo que você tá falando, vocês vivem de que jeito? E no caso só foi eu, porque como era época da pandemia, só pude eu ir com meu filho. E aí eu peguei e falei que tinha ajuda dos meus pais, ajuda dos avós do meu filho. Terminou a perícia. Isso foi em fevereiro, que eu fiz todas essas perícias que eu dei entrada. Aí no meu caso não demorou muito. No final de julho apareceu lá no aplicativo do INSS que já tinha finalizado. Primeiro foi a aprovação das perícias. Primeiro a perícia médica. Demorou uns 2 meses, apareceu aprovado. Aí entrou a análise da perícia social. Aí ficou mais uns 2, 3 meses, se eu não me engano, em análise. E aí foi para a última etapa, que é a etapa que o INSS averigua todas as informações, laudo médico, tudo para então liberar o benefício. Aí quando foi meados de julho, foi em julho. Nessa época eu já não estava mais casada. E eu recebi uma notificação do aplicativo mesmo no meu celular. A hora que eu olhei essa notificação, aí tinha a carta de concessão dizendo que tinha sido aprovado, graças a Deus. E então, assim, no meu caso, assim, a minha experiência, no meu caso, eu acredito que tenha sido um pouco mais fácil, por conta que na época nem eu nem o meu ex-marido era registrado, eu trabalhava sem registro, ele também. Então eu acredito que contribuiu, porque assim, eu conheço pessoas que têm renda, que vai fazer a perícia e a perícia dá negada na parte da renda. Porque assim, por mais que seja um direito da criança autista, mesmo você comprovando gastos, o que o INSS puder barrar para segurar, para liberar, eles vão fazer. Então, o que você tiver de consulta, plano de saúde, medicamento que a criança toma também é muito importante você levar, apresentar também, porque aí a chance vai ser bem maior. E como eu tava falando, essas pessoas que eu conheço tem pessoas que eu conheço que tentou, deu entrada, não conseguiu, barrou nessa parte da avaliação socioeconômica.
Então, a importância de você ter todos esses comprovantes, documentos, para depois você poder entrar com recurso, porque quando dá negado, geralmente as pessoas elas procuram um advogado, aí o advogado ele entra com a ação. É um processo um pouco mais demorado. O processo de liberar benefício do INSS em si já é demorado. Então, quando você entra com uma ação judicial, né, com uma ação, aí demora um pouquinho mais. Então, o que eu posso passar assim de dica pela minha experiência, porque comigo, graças a Deus, foi tudo de primeira. Levar os comprovantes médicos, levar comprovante de medicamento que a criança toma. No caso do Diego só tomava melatonina, né? Na época eu mandei o comprovante, eu levei, né? Na época eu mandei o comprovante, eu levei também a receita da melatonina. E pra você que tá aí, falou assim, ó, eu me encaixo em todas essas condições, meu filho é autista, como que eu faço? Vai na assistência social ou no CRAS da sua cidade, eles vão agendar, né, a avaliação, a perícia, e aí vai ser por conta do INSS. Aí você vai ser encaminhada para o INSS mais próximo da sua cidade para realizar essas perícias. Outra dica também no dia da avaliação socioeconômica, como eu falei, é evitar ir, por exemplo, com joias, bem arrumado, porque, querendo ou não, até isso é avaliado. Inclusive, teve um momento lá da entrevista que eu tava fazendo, que a moça perguntou se o meu filho estudava. Eu falei que ele estudava, e ela perguntou, tá, mas no momento que seu filho estuda, você não consegue arrumar um serviço, alguma coisa pra ajudar? Aí eu falei pra ela que eu trabalhava de vez em quando, só que não era um valor fixo que eu tinha por mês. Então, assim, na minha experiência, por ter dado tudo certo de primeiro, eu acredito que isso contou bastante, não ter essa comprovação de uma renda fixa. Então, pessoal, o que eu poderia passar, né, para vocês da minha experiência foi isso. Porém, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me mandar mensagem aqui nos comentários, eu irei responder com o maior prazer. E desejo aí boa sorte nessa questão, porque é uma coisa um pouquinho demorada mesmo, não é uma coisa que você vai dar entrada em 2 meses, já vai ter finalizado, não. No meu caso, o tempo total, então, foi de fevereiro, né, que eu dei entrada em fevereiro de 2022, do ano passado, e foi liberado em agosto o primeiro pagamento. Só que esses meses também que fica, desde quando você dá a entrada, esses meses que fica em todo esse processo como que fala? Nesse processo de avaliação, quando é aprovado, vai vir todos os meses desde a data que você deu a entrada, que é uma coisa bem legal também. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou procurar postar vídeo com mais frequências na semana. Essa semana foi uma semana um pouco difícil. Volta às aulas, filho, correria, trabalho. Mas eu prometo que eu vou começar a postar mais vídeos aqui. E se vocês também tiverem alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ver, eu vou gravar com o maior prazer. Pessoal, muito obrigado, beijo e até a próxima!